Bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida, não pessoalmente, mas através da internet, muitas pessoas que eu com toda certeza posso nomeá-los como. Um deles é o Jerônimo Temer. O Jerônimo Temer ele já formou coaches e eu posso dizer que ele é um grande homem, não por ser por ser um cara que ganhou muito dinheiro e tal, não. Mas por ele ser uma pessoa que sempre fez a parte dele ajudando as pessoas. E uma vez eu ouvi o Roberto Chiniachik, que é outro grande homem, dizendo assim: se você quer ganhar dinheiro realmente, não pense em ganhar dinheiro, pense em ajudar as pessoas. E no decorrer desse vídeo eu vou citar outros grandes homens. O Jerônimo Temer ele fez um desafio pelo Telegram. O Jerônimo Temer ele não usa Telegram para ficar tirando foto e mandando para as pessoas. Não, ele usa o Telegram de uma forma produtiva. Ele não usa Telegram para, por exemplo, ir para a praia e dizer: vejam como eu tenho dinheiro, eu estou aqui na praia e tal. Ele usa o Telegram para fazer desafios como esse que ele fez. E como é que foi o desafio dele? Basicamente, nesse período de, digamos assim, quarentena, ele vai fazer 40 vídeos importantes, um por dia, justamente com o objetivo de levantar o ânimo, o espírito das pessoas. E aí, no meio desse desafio, ele fez uma proposta. E a proposta que ele fez foi assim: hashtag somos maiores que isso. Então também faço essa proposta a você. Comenta aqui embaixo, somos maiores que isso, porque a gente tem que disseminar não o que está sendo disseminado, infelizmente, pela má imprensa, o alarmismo e não conscientização. Mas enfim, um outro grande homem é o Dr. João Moura. Ele é um grande homem porque ele dissemina conhecimento. O professor João Moura, ele é uma pessoa que tem formação na área de educação física e ele foi além disso. Ele poderia ter ficado na dele, né? Ele é professor universitário também, dando minhas aulas na universidade, né? Ele podia fazer isso, mas ele não se limitou a isso. E a maioria das pessoas são de ficar na delas e fazendo apenas aquilo que elas acreditam ser a obrigação delas. E é para não fazer isso que eu estou aqui. Eu sempre pensei dessa maneira. E nesse período, o que foi que o professor João Moura me proporcionou? Ele me presenteou não com um curso que eu poderia fazer nesse período de quarentena, né? Ele me proporcionou gratuitamente a possibilidade de eu fazer 10 cursos. Então é muito fácil você chegar e dizer assim: ah, não, eu estou disseminando conhecimento tal, vou ministrar um seminário ali, eu estou cobrando R$ 1.000 por pessoa, né? R$ 1.000 por cabeça, e eu estou disseminando conhecimento. Será que está mesmo? Será que você não está só se limitando a fazer o que todo mundo faz? Então eu citei dois exemplos para vocês de gente que faz, o Jerônimo Temer e o professor João Moura, querem dizer para vocês o seguinte: você faz o seu quando você vai além do que todo mundo faz.
Mas eu posso citar outro grande homem para todos vocês. Meu pai. Meu pai, que foi o sustentáculo de uma família, no caso, eu, minha irmã, minha mãe e ele como cabeça dessa família, aonde só produziu bons frutos. Então, seguindo o exemplo do meu pai, eu me sinto na obrigação de também produzir bons frutos. Seguindo o exemplo do Jerônimo Temer, eu também, aqui no canal do Makoto, eu vou produzir nos próximos 40 dias 40 vídeos. Eu vou fazer isso. Na realidade eu já estou fazendo, porque esse vídeo aqui é o primeiro desses 40 vídeos. Então nos próximos vídeos vocês vão ter a possibilidade de assistir mais 39 vídeos meus. Esse é só o primeiro. Por quê? Porque nesse período que nós estamos, eu quero proporcionar para você muito mais do que você teria simplesmente estando fechado na sua casa. Essa é a minha parte, para permitir que você possa se tornar alguém muito melhor do que quando começou essa quarentena. E seguindo o exemplo do professor João Moura, o que é que eu tenho? Como a maioria de vocês sabem, eu sou acupunturista já há um pouquinho de tempo, né? Há quase 30 anos. Nesse meu tempo como acupunturista, eu já formei muita gente. Eu já formei mestres de Reiki, eu já formei shiatsu-terapeutas, já formei reflexologistas podais, e por conta disso eu disponho vários módulos de formação nessa área de medicina oriental. Então um desses módulos é a introdução à medicina oriental. Então, seguindo o exemplo do professor João Moura, principalmente como uma forma de demonstrar gratidão, eu, a partir de hoje, eu disponibilizo o módulo completo de introdução à medicina oriental a todos aqueles que quiserem fazer. Você não vai pagar absolutamente nada. O que é que você precisa fazer para ter acesso a esse módulo de introdução, de formação na medicina oriental? Simplesmente coloque aqui embaixo seu e-mail que você vai receber gratuitamente, em primeiro lugar, todo o material didático que a gente disponibiliza nesse módulo, e já com o e-mail de resposta você já vai poder ter acesso à primeira aula. Isso é o que eu posso fazer, porque da mesma maneira que eu não pretendo, eu não posso terminar do mesmo jeito que eu comecei, então da mesma maneira eu estou permitindo que vocês também não terminem do jeito que começaram. O desafio que o Jerônimo Temer lançou, eu estou aceitando. Cada um de vocês também pode aceitar o desafio como? Vai lá no seu Facebook, ou então no Instagram, ou aqui mesmo no YouTube, e nos próximos 39 dias, contando hoje como o dia de número 40, hashtag somos maiores que isso. Tá bom? Só não fique parado. Como o Ivan Maia diz, que é outro grande homem, não fique no limbo, não fique... Pelo menos faça o seguinte, vai aqui embaixo e clique no joinha. Pelo menos isso. Se você fizer isso, você já vai estar fazendo alguma coisa. Ou como o Roberto Inhachique disse, mais um grande homem, né?
Você quer ter sucesso, você quer ter dinheiro, ajude as pessoas. Pense agora, nesse momento, o que você, como profissional, nesse momento pode fazer para ajudar as pessoas. E faça. Então, um grande abraço, sejam diferentes e que Deus abençoe a todos nós. Muita paz.